Essa parte aqui é relativamente rápida, espero, né? São 50 slides só. Que é a parte de camada limite laminar. A gente nem tem muito como falar de muita coisa aqui. É muito importante essa parte para vocês em transferência de calor. Vocês vão ver lá, quando vocês fizerem período que vem, se Deus quiser, que vocês vão passar em McFlu, vocês vão ver lá em transferência de calor por convecção, essa parte de camada limite, tá? É importante para vocês entenderem muito dos coeficientes de transferência de calor por convecção. Então isso é uma questão meio que crucial aí para vocês, na continuidade do curso, tá? Bom, então, a questão aqui, né, da camada limite, é uma análise importante do que se chama de escoamento parietal, né? Esse nome meio pomposo, né? Só significa uma coisa muito simples, né? É escoamento onde alguma parede interfere no comportamento, tá? Então, por exemplo, você tem uma bola, né, de boliche, uma bola de golfe, ou poderia ser um cilindro isso daqui, né, um cilindro cortado. Então a gente quer saber a influência, né, que a parede do cilindro aqui, né, que é a circunferência do cilindro exerce no escoamento e vice-versa, né? Quanto que o escoamento influencia ali em termos de arrasto, dos fenômenos aerodinâmicos que se desenvolvem no cilindro. Então, de forma geral, né, essa análise é importante para escoamento externo, muito mais externo, né? Tem uma questão do claro que o escoamento interno você sempre num tubo, né? Você vai ter uma parede e aí vai ter a influência ali do que acontece na parede, né, no escoamento. A gente viu a questão do crescimento daquela região invíscida, né, à medida que o fluido vai entrando no tubo. Aí a gente tem a região completamente desenvolvida, né? Aqui a gente tinha um perfil de velocidade mais ou menos assim, né? Ele vem reto aqui. Aqui então ele tem uma região invíscida, né? Aqui é uma região viscosa. Então, bom, de forma geral é importante nos dois, desde que você esteja perto da parede, né? Então, para o escoamento externo com alto Reynolds, consideramos o escoamento aproximadamente não viscoso longe do corpo, tá? Porque aí é como se o perfil como se a velocidade não fosse afetado, né, por nenhuma, claro, isso considerando um perfil de velocidade uniforme, né? Se você for pensar num perfil de velocidade caótico, a coisa fica um pouquinho mais complicada, né? Eu estou analisando aqui, né? Estou pensando num perfil de velocidade uniforme dessa forma, né? Que as camadas de fluidos se desenvolvam paralelas uma à outra sem cisalhamento, né? Tá? Então, para escoamento externo ou interno, o efeito viscoso perto da superfície do corpo é sempre presente, na região conhecida como camada limite, independente do comportamento longe do corpo, né? Então, a camada limite é justamente essa região que está pontilhada aqui, ó, onde os efeitos viscosos, né? Porque por que os efeitos viscosos são importantes? Lembra? Aí é o conceito que a gente viu lá atrás de não deslizamento. Quando o fluido, assumindo aqui, né, que essa esfera está parada e o fluido está encontrando com a esfera, é a mesma coisa, na verdade, que considerar que o fluido está parado, desculpa, o corpo parado e o fluido se movendo, é a mesma coisa que considerar o inverso, né? O corpo se movendo e o fluido parado. Bom, independente da configuração, então vamos considerar aqui que essa esfera esteja parada. Então, na hora que o fluido se movendo encontra a esfera, como a esfera está parada, a condição de não deslizamento vai fazer com que as partículas que estão em contato com a parede freiem. Aí uma partícula logo em cima não freia, mas ela vai sofrer a influência por causa da viscosidade dessa partícula fluida que está parada ali embaixo. Então ela vai cisalhar, que nem uma carta de baralho, né? Uma pilha de baralho. Digamos que você colhe a primeira carta contra a mesa, você coloca a sua mão na mais de cima e empurra e cisalha ela, né? Ela eventualmente vai formar aquela pilha cisalhada ali, onde a primeira camada ela está fixa, né? Então, o que acontece aqui é mais ou menos isso. Você tem uma camada de fluido parada, a de cima vai cisalhando, a de cima vai cisalhando, e à medida que a gente vai se afastando da parede, a influência da parede vai diminuindo. O ponto onde isso acontece, né, onde a influência da parede não existe mais, é o que a gente conhece como camada limite, tá? Certo? Opa, voltei aqui. Bom, essas técnicas de análise de camada limite, ela é usada
para calcular efeito viscoso próximo a paredes sólidas. Porque ela foi introduzida só em 1904. Porque qual é o problema? Olha só, antes dessa data, né, até observa que isso é relativamente recente, né, isso não é tão longe assim. Começou do século XX. Então, antes do início ali do século XX, né, o estudo teórico da mecânica dos fluidos e para altos Reynolds, né, para altos Reynolds, sempre desprezava a viscosidade por todo escoamento quando a velocidade era alta. O que faz todo sentido, porque olha só, imagina aqui, ó, que a gente tem um Reynolds alto. Lembra que o Reynolds é uma relação de força inercial para força viscosa. A gente viu lá em conceitos fundamentais por que, que o Reynolds tem esse agrupamento aqui, né? Tem essa característica. Só a gente escrever, pegar aqui e escrever a magnitude da força inercial, massa vezes aceleração, e a magnitude da força viscosa, μ, V sobre uma dimensão de comprimento, né? Então, dimensão de massa aqui, a gente teria massa específica, né? Vezes o volume, vezes a aceleração, que é o comprimento, sobre dimensão de tempo ao quadrado. Então, é por isso que a magnitude, vamos dizer assim, das forças inerciais, elas estão escritas dessa forma, e a magnitude das forças viscosas dessa forma. Opa, um L ao quadrado aqui por causa da área, né? Aqui a tensão, e aqui, multiplicando pela área, a gente tem a força. Bom, então, o que acontece aqui, né, fisicamente, é que você imagina uma partícula fluida se movendo, né? Imagina um escoamento de um fluido. Se você imaginar um fluido com a viscosidade alta, qualquer perturbação no escoamento vai ser amortecida pelas forças viscosas. A tendência que um fluido viscoso tenha é escoar de forma regular, em lâminas. Então imagina um fluido muito viscoso escoando, e aí, não sei, dentro de um tubo, né? Então imagina um fluido muito viscoso escoando dentro de um tubo. Se existirem perturbações, não sei, vamos dizer que tem uma certa rugosidade esse tubo, né? Exagerando aqui, né? Então as perturbações causadas pela rugosidade, as forças viscosas dominam o escoamento, e aí ele escoa de forma regular. Se as forças inerciais dominarem o escoamento, imagina que tem ar agora, né? No lugar do óleo muito viscoso, agora você tem o ar. Então, essas perturbações vão conseguir variar a direção da velocidade do fluido, né? Muito fácil. E aí, no momento que você faz isso, forças inerciais aparecem, né? Forças inerciais vão se desenvolver. Quando você muda a magnitude, a velocidade no tempo, ou a direção da velocidade, né? Você tem que exercer força. Não tem como você mudar a direção de um escoamento sem exercer força. Essa relação entre força e velocidade, ela está intimamente relacionada. A gente viu isso inclusive, né, no teorema do transporte de Reynolds, na parte do princípio da quantidade de movimento linear e princípio da quantidade de movimento angular. Você não varia a direção do fluido sem exercer força, e a variação da direção, ela tem que exercer uma força em algum canto, né? Então a força e direção do escoamento estão intimamente relacionados, né? Então, por isso que as forças inerciais, e aí o que aparece são aquelas, as famosas forças inerciais, né? Elas dominam num escoamento com a viscosidade baixa ou a velocidade muito alta, né? Então a gente tem velocidades altas, o Reynolds começa a ficar alto, e aí as variações de velocidade implicam em forças inerciais muito elevadas, né? Em detrimento das forças viscosas. Então, lá em 1904, antes de 1904, o pessoal teve essa sacada, falou, não, se a gente tem forças inerciais dominando o escoamento para Reynolds alto, vamos desprezar qualquer efeito viscoso no escoamento, despreza a viscosidade, né? Então, e por que isso é feito, né? Lembra, a equação de Bernoulli é uma equação invícida. Então, as equações invícidas, elas tinham tratamento analítico, mas não batiam com resultados experimentais. O cara pensava, pô, mas como pode? Se o Reynolds alto ele implica em fenômenos viscosos desprezíveis, e eu tenho meu escoamento com Reynolds alto, eu estou desprezando a viscosidade e não está batendo, né?
Então, realmente não faz sentido físico o escoamento em um duto ou em uma bola de tênis rebatida, né, ambos com altas velocidades e, portanto, com Reynolds alto, não possuir atrito com o ar, porque é isso que o Reynolds diz, né? Imagina que você chutou uma bola de futebol. Quanto maior a velocidade que você bateu a bola, maior o Reynolds, né, do escoamento ali, e você fala, não, então beleza, as forças viscosas estão sendo desprezadas, eu não tenho mais atrito, né? Ou que na parede a velocidade não é zero. Então são questões que fisicamente não batiam, né? Antes dessa data aqui de 1904 lá, né? Que foi quando Prandt teve a sacada, que a gente vai ver qual é. Tá? Então, por outro lado, a solução analítica para o escoamento viscoso, com Reynolds baixo, né, só era possível para casos extremamente limitados, que é o que a gente viu, o escoamento de Coët, o escoamento de Poiseuille, né? Então eram casos que às vezes é, era restrito do ponto de vista prático, né? Existem muito mais fenômenos físicos da natureza do que o Poiseuille, né, que é o escoamento completamente desenvolvido laminar num tubo, e o Coët, que é o escoamento completamente desenvolvido entre duas placas, né? Sejam elas paradas ou se movendo. Se a placa de cima está se movendo, por exemplo, a gente tinha esse perfil de velocidade, né? E aqui o escoamento laminar, a gente tinha esse perfil de velocidade, tá? Bom, esses casos são extremamente restritivos, né? Então a gente tem que ter entender o que estava acontecendo para poder desenvolver todo o tratamento analítico para os casos mais gerais. Tá? Então, portanto, né, as equações de Navier-Stokes que foram desenvolvidas algum tempo antes, né, uns 50 anos antes dessa análise do Prandt, né, apresentava discrepância quando se usava em certos regimes de escoamento. Então, né, essas são as equações de Navier-Stokes, e o que o pessoal fazia, isso que eu estava falando anteriormente, era desprezar esses termos viscosos aqui, ó, tá? Então isso tudo ia embora. Falava, não, Reynolds alto, né? Para Reynolds alto, a gente desprezava esses termos, o que fazia todo sentido conceitual, né? Forças viscosas muito baixas, você pode desprezar esses caras. Então sobrava continuidade, a equação de Euler, né? Navier-Stokes sem a viscosidade. E os resultados teóricos não batiam com os experimentais. E aí, qual foi essa sacada do Prandt? Né? Foi o conceito de camada limite, que permitiu desprezar os termos viscosos sem a solução permitir sentido físico. Desprezar os termos viscosos em certas regiões do escoamento, né? Certas regiões, não em todas, sem a solução perder esse sentido físico. Então vamos ver como isso é possível, né, com o exemplo do escoamento sobre uma placa plana. Mas vale para qualquer corpo, né? Porque o escoamento para uma placa plana é muito mais característico. Vocês vão ver isso muito lá em transferência de calor, né? Essa configuração aqui lá em transferência de calor. Vocês vão fazer uma análise térmica disso aqui. A gente está fazendo uma análise hidrodinâmica, mas a análise térmica ela depende, né? Ela é acoplada com a análise hidrodinâmica. Quanto maior a velocidade do escoamento, maiores serão as taxas de transferência de calor se o fluido, né, tiver com a temperatura T infinito e a placa com a temperatura TP aqui, tá? Isso é uma coisa para o período que vem para vocês estudarem, tá? Beleza? Mas a parte de hidrodinâmica que a gente está vendo influencia na parte térmica. Bom, a ideia do Prandt é que existem duas regiões de escoamento. Uma região invícida externa, então são as palavras-chave aqui, né? Região invícida externa, e uma região dentro do envelope viscoso chamado de camada limite. Então o que acontece é isso aqui, ó. O fluido está vindo bonitinho ali, né, ordenadinho, com uma velocidade uniforme U, né, tá? Quando ele encontrou a placa aqui, ó, o fluido está encostando aqui, né, o fluido, deixa eu pegar o fluido está encostando aqui na interface da placa com o fluido, pela condição de não deslizamento, ele para, ele freia. E à medida que as novas camadas vão passando ali, elas vão cisalhando uma contra as outras aqui, né? Tá? Então aqui a gente teria eventualmente um perfil de velocidade dessa forma aqui, ó, que ele tem uma certa variação, eita, até um certo momento, e daqui para cima ele não varia mais, tá? Aqui ele é uniforme, ele da mesma, é o U, né? Não muda. E aqui dentro da camada limite, o U varia com X e Y. Porque, como a camada limite está se desenvolvendo, se eu desenhar
o perfil de velocidade em outra região aqui, ó, eu teria esse perfil de velocidade aqui, tá? Então aqui eu tenho usão, e aqui eu tenho usinho de x e y, e aqui na frente é a mesma coisa, né? Usão, e aqui dentro usinho de x e y, que é o que está desenhado aqui, né? Tá? Então fisicamente é isso que acontece. Essa condição de não deslizamento aqui na parede faz com que as camadas de fluido que estão ali em contato freiem e as camadas de cima vão cisalhando. À medida que o fluido vai entrando ali para dentro da placa, né? O cisalhamento de uma camada sobre a outra vai fazendo com que o comportamento do escoamento adquira esse perfil aqui, tá? Entenderam aí o conceito? É basicamente isso, não tem muito mistério não, né? Então é possível obter solução analítica para problemas simples dentro da camada limite, e fora da camada limite a gente considera uma região invícida. Aqui fora a gente despreza o atrito e a gente pode escrever Navier-Stokes sem viscosidade. Aqui dentro a gente pode escrever Navier-Stokes com hipóteses de camada limite. Então a gente consegue simplificar ainda mais a equação de Navier-Stokes com essas hipóteses de camada limite, que a gente vai ver quais são, tá? Então com essa estratégia, né, a gente pode calcular o arrasto para Reynolds alto, mesmo desprezando a viscosidade em grande parte, né, longe do escoamento, mas dentro da camada limite a gente usa as equações de Navier-Stokes. Então na maior parte do escoamento, né, observa para esse caso aqui da bolinha, né, que eu estou mostrando, essa bola aqui, ó, na maior parte do escoamento a gente considera escoamento invícido. Só numa regiãozinha muito fininha ali perto do corpo, né, que a gente leva em conta a viscosidade, tá? Beleza? Essa é a ideia. E aí o Blasius, né, que foi o aluno de Prant, em 1908, então o Blasius teve a sacada em 1904, né, foi isso, 1904, e aí 4 anos depois, o Blasius, ele desenvolveu, a gente vai ver como, claro que tem um monte de passo aqui, que a demonstração passo a passo é muito complicada, né, ele chegou nessas expressões para a espessura da camada limite e tensão de cisalhamento na parede, no caso de uma camada limite laminar, né, na parede é, de uma placa plana, certo? Que é essa configuração aqui, na verdade, vocês entenderam, né? Essa placa aqui é um corte, né? Mas se eu desenhasse se fosse um desenho em perspectiva, né? A placa ela está indo ali para dentro, né? Tá? Essa camada, isso é tridimensional, certo? Então esse sigma x aqui, ó, o que é o sigma x, esse delta minúsculo x, né? É justamente como que a camada limite aqui, ó, como que a espessura da camada limite se comporta aqui, ó, com x, tá? Como que a influência da viscosidade ela vai se comportando à medida que o escoamento vai entrando para dentro da placa ali, tá? Então como é que se calcula esse sigma x? É 5 vezes x, né? Onde o x aqui é a distância com relação ao bordo de ataque, sobre raiz quadrada de reino de x. E a tensão de cisalhamento na placa, em função do x, é essa expressão, 0,332, massa específica do fluido elevada a meio, viscosidade elevada a meio, velocidade de corrente livre elevada a 3 meios, sobre raiz quadrada de x. Isso agindo na parede, tá? Beleza? Bom, então, né, o que acontece é que, né, essas aproximações de camada limite, elas justamente fazem a ponte entre a equação de Euler, né, que é Navier-Stokes sem viscosidade, e Navier-Stokes, entre a condição de deslizamento e a de não deslizamento em parede sólida. Porque se a gente não considerar a camada limite, a gente teria dois mundos separados aqui. Tá? A gente teria um mundo da equação de Euler, onde a gente não considera deslizamento na parede, se a gente não tem viscosidade, observa, né? Se a gente tem uma placa, o fluido escoando, e a gente não considera viscosidade, não faz sentido nunca considerar esse perfil de velocidade aqui. O perfil de velocidade continuaria uniforme, porque a viscosidade não frearia as camadas de fluido adjacente. Não tem viscosidade, né? Ele deslizaria livremente uma camada sobre a outra. Então, se a gente não considerar o conceito de camada limite, fica um espaço, né? Fica um buraco conceitual entre essas duas estratégias. Com o conceito de camada limite, a gente pode considerar a equação de Euler numa região do escoamento,
e a equação de Navier-Stokes, né, e aí levando a condição de não deslizamento em outra região do escoamento. E a camada limite, né, essas aproximações de camada limite e o conceito de camada limite que fecham essa inconsistência que existe, né? Por exemplo, de não ter atrito, do fluido escorregar se a gente não considerar o atrito em todo o escoamento, é dizer que na parede a velocidade é diferente de zero, se a placa está parada, claro, né? O que não é verdade, tá? Então, a gente pode usar agora as equações de Euler, sabendo que uma determinada região ela não é válida, né? E usar Navier-Stokes com aproximações convenientes, tá? Então a gente simplifica as equações de Navier-Stokes dentro da camada limite para uma forma até mais simples do que o que a gente viu, tá? Beleza? Então, na maioria dos escoamentos, né, reais, essa camada limite se desenvolve sobre uma superfície plana e longa. Então, por exemplo, o escoamento sobre o casco do navio, submarino, a asa de um avião, o movimento atmosférico num terreno plano. Então, todos e os fenômenos de transferência de calor que vocês vão ver em convecção. Então, todos os conceitos básicos desse tipo de escoamento são ilustrados num caso simples do escoamento sobre uma placa plana, que é o que a gente viu anteriormente, né? Então, como ele é representativo de muitos escoamentos, a gente vai ver alguns detalhes dessa configuração de camada limite, tá? Então, a gente vai fazer um detalhe dessa configuração e depois a gente vai estender isso para corpos um pouquinho mais complexos. Mas esse caso aqui é um caso que é muito representativo, tá? Então, o que acontece é o seguinte, né? O perfil de velocidade U, aqui ele chama de U infinito, né? Mas vamos chamar de U, né? Fora da camada limite é constante. É esse daqui que depois aqui, né, fora da camada limite aqui, ele continuaria aqui para cima sem variar, tá? Continuaria aqui constante, certo? E aqui também, né? Ele é U de Y até um certo local aqui embaixo, né? E daqui para cima ele não seria mais U de Y, ele é uniforme, né? Tá? Então, então a pressão também vai ser constante. Lembra? Por Bernoulli, né? O Bernoulli dizia que P sobre ρ mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ, né? P1, V1, Z1, igual a P2 sobre ρ mais V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2. Se a gente tem a mesma altura aqui, né? Então Z2 e Z1, sei lá, se a gente estiver analisando entre 1 e 2 aqui, ó, então a mesma altura, mesma velocidade, então a variação de pressão, a pressão é constante aqui fora, né? Então esse é considerado, conhecido como um escoamento com gradiente de pressão zero, gradiente em X, tá? Certo? Gradiente em X, né? Gradiente de pressão zero, ou seja, a pressão que o escoamento sente ali, né, a pressão que a camada limite está sendo exposta, ela é constante. Em P1 é a mesma, em P2 é a mesma, aqui para frente P3 é a mesma, tá? E aí ela começa a laminar e em algum momento, né, ela passa, ela se torna completamente turbulenta, né? Os fenômenos viscosos os fenômenos de inércia aqui, eles dominam os viscosos. Então, existe uma região laminar no começo da placa. À medida que a placa, que a gente vai se afastando da borda de ataque da placa, as perturbações do escoamento começam a se amplificar, e aí as turbulências, né, fenômenos de turbulência começam a se desenvolver. Aí no começo a gente tem uma região totalmente viscosa, né, uma região laminar totalmente viscosa. No final a gente tem uma região turbulenta, uma região intermediária, mas a gente nunca deixa de ter uma camada viscosa por causa da condição de não deslizamento. Por menor que ela seja, sempre vai existir uma camadazinha viscosa ali no escoamento turbulento. Lembra aqui, né? No escoamento turbulento, mesmo que essa região toda seja afetada pela viscosidade, aqui as forças inerciais dominam. As forças viscosas, né? As forças inerciais dominam as forças viscosas. Mesmo que toda essa região aqui esteja dominada pela viscosidade,
e aqui fora não, né? Então a gente já começa a ter uma região aqui dentro da camada limite, que ela não é dominada pelas forças viscosas, é, mas ela é diferente do que acontece fora da camada limite, tá? Certo? A gente tem uma região turbulenta, a gente tem uma região aqui fora que eventualmente o perfil de velocidade não varia também, mas ela não tem essa característica, né? Aqui fora ela teria uma característica fora da camada limite, né? A gente teria uma característica do escoamento se desenvolver mais em lâminas, né? E aqui dentro da camada limite ele está se desenvolvendo de uma forma muito caótica, tá? Beleza? Para o escoamento incompressível sobre uma placa plana, né? Gradiente de pressão nulo, sem transferência de calor, a transição da camada limite é para um número de Reynolds de aproximadamente 10 a sexta, onde agora o comprimento característico do número de Reynolds é a distância x com relação ao bordo de ataque. Então, num escoamento dessa natureza aqui, né, externo, onde ele não está circundado por nenhuma, não tem uma parede aqui em cima, por exemplo, ele vai entrar em regime turbulento sempre, né? Para o escoamento interno, lembra que a gente pode ter o escoamento laminar, né? Mesmo que ele, porque as camadas de limite eventualmente se encontram aqui, e aí a gente tem uma limitação geométrica que faz com que o escoamento pode ser laminar para um comprimento muito grande de um tubo, né? Então aqui estaria a entrada do tubo, o fluido entrando aqui com uma certa velocidade uniforme, né? Aqui estaria uma região de entrada, né? Onde a gente tem um núcleo invícido aqui, onde não existe atrito, né, na entrada, a gente já tem a viscosidade se desenvolvendo, a partir de um certo momento, a gente tem um perfil de velocidade desenvolvido, né? Para um tubo, por maior que ele seja, né, se a gente tiver um X muito grande aqui, desde que o ρ VD sobre μ seja menor que 2.300, ele não vai passar do turbulento para o laminar. Para o escoamento externo, se o ρ Vx sobre μ for da ordem, e aí esse x aqui, né, vai entrar, observa, né, para o tubo, o comprimento característico é o diâmetro, né? É esse diâmetro aqui. Para uma placa plana e para e para corpos imersos de forma geral, né, o comprimento característico é o x, é a distância com relação ao bordo de ataque. Então, eventualmente, ele vai passar para o regime turbulento quando o escoamento não é limitado por duas paredes, né? Uma em cima e uma embaixo. Quando é o escoamento num tubo, como é um escoamento interno, ele tem essa característica. A gente tem um diâmetro ali que vai restringir ou vai ser o nosso comprimento característico para determinar o Reynolds. Então, desde que esse grupo aqui, né, desde que o Reynolds, que é ρVD sobre μ, seja menor que 2.300, o escoamento dentro de um tubo será laminar sempre, né? Aqui é o diâmetro D. Para uma placa plana, o X aqui é o comprimento característico, então eventualmente ele vai atingir o escoamento turbulento em algum momento, tá? Aí só um exemplo característico, né? Para o ar, na condição padrão, com velocidade aqui, U de 30 metros por segundo, né? U aqui, né? Então isso corresponde a uma distância de 0,24 metros. Então aproximadamente 25 centímetros aqui, né? Se for o ar nessa condição aí que está dizendo, para um X de 25 centímetros, o escoamento passa de laminar para turbulento. Claro, né? A velocidade de corrente livre tem que estar bonitinha assim. Você não pode colocar a placa do lado de fora de casa, ligar um ventilador, que você vai ter toda a sorte de fenômenos turbulentos acontecendo ali, que você não vai ter um perfil de velocidade dessa forma aqui, tá? Então isso daqui é obtido com muito cuidado. E aí a transição é obtida em 25 centímetros para o escoamento turbulento, tá? Bom, a gente já viu, né? Eu já mostrei essa expressão para a espessura da camada limite, que na realidade isso daqui seria uma representação real, né, de uma camada limite. E a gente faz essa aproximação, vamos dizer assim, bonitinha, né, média, muito mais para fins didáticos, mas ela pode ter esse comportamento aqui, né, que está na foto, bem caótico, tá? Uma região dominada pela parede, uma região externa
que a parede não percebe o que tá, que o escoamento não percebe a presença da parede ali, tá. Bom, aí a questão, né, a dificuldade de achar esse sigma x aqui, é que o gradiente de velocidade, ele se aproxima de zero, né, de forma assintótica. Ou seja, o du dy aqui, ó, que é o gradiente de velocidade em y, né, o du dy, ou seja, a variação da velocidade em y, ela vai se tornando zero, daqui para cima o du dy é zero, né, nessa região aqui o du dy é zero, certo? Não existe variação de velocidade u em y. Aqui dentro da camada limite tem. O u em y igual a 1 é um certo valor, o u em y igual a 2, né, onde o y está aqui para cima, né, e o x na abscissa, né, é um outro valor bem diferente. Então, à medida que a gente aproxima a região da camada limite, né, desculpa, à medida que a gente aproxima a própria camada limite ali, né, o limite da camada limite, é, o gradiente de velocidade em y vai se aproximando de zero, ou seja, ele não vai variando mais na borda da camada limite. Tá? Então, dentro da camada limite, né, a velocidade é u de x e y, e fora a velocidade é uniforme, não depende nem de x nem de y, na verdade. Né? E é por isso que definir, na prática, esse cara não é fácil. Então, a gente vai ter, não vai ser muito fácil obter o delta de x, mesmo para o caso laminar, de uma camada limite laminar, nessa geometria bem simples. A gente vai ver que mesmo essa expressão aqui que foi obtida, que eu já mostrei para vocês, né, eu vou mostrar para vocês como que se chegou nisso, né? Mesmo essa expressão aqui não é fácil de se obter nessa geometria bem simples, tá? Bom, então, por isso, né, existem diversas definições de camada limite. Tem a espessura de perturbação, ou simplesmente camada limite, são duas formas de se chamar, né, que têm o mesmo significado, são duas formas que dizem a mesma coisa, né? Tá? Então, é representado pelo delta minúsculo. Tem a espessura de deslocamento e a espessura de quantidade de movimento. Todas elas aumentam no sentido do escoamento, tá? Todas elas vão aumentando à medida que o escoamento vai se desenvolvendo. A gente não vai ver essas duas aqui. Isso daqui normalmente é visto em análise de escoamento externo. A gente só vai ver essa daqui por causa de uma questão. A gente não precisa entrar muito em detalhe nessa questão, tá? Bom, então a espessura de perturbação, ou camada limite, né, delta, é definido como a distância da superfície na qual a velocidade é 1% da velocidade de camada limite, da região livre, né? Ou seja, o U é 0,99 U. Então a gente tem aqui o escoamento atingindo a placa, a gente tem a velocidade U, né, variando dentro da camada limite. Quando essa velocidade atinge 99% da velocidade de corrente livre, a gente tem o ponto ali onde a camada limite é delta, né? E aí a gente vai fazendo isso para todos os pontos do escoamento. Lembra que isso vai variando à medida que o escoamento vai se desenvolvendo, né? Tá? Então, se a gente pegar todos os pontos que a velocidade aqui, né, U é 0,99 de Uzão, a gente traça a camada limite ali. É arbitrário, podia ser 0,98, podia ser 0,97, o importante é que todo mundo siga essa mesma arbitrariedade, né? Tá? Isso foi escolhido, 0,99 foi escolhido, mas o importante aqui, para manter a coerência, é que todo mundo use o mesmo valor, tá? Então essa é a definição de espessura de camada limite de perturbação, ou simplesmente espessura ou camada limite, tá? Então, o que eu falei, né, tem outras definições, mas a gente não vai ver essas por uma questão de tempo, né? Também não precisa, não é importante porque a gente vai ver aqui. Então a gente vai ver agora como que o Blasius, né, chegou nessa solução exata aqui para camada limite laminar sobre uma placa plana, que é uma coisa assim totalmente restritiva, né? A gente vai ver como o negócio não é muito trivial, né?
Então, sem precisar desse tipo de arbitrariedade aqui, né, tá. Então a gente vai claro, esse tipo de arbitrariedade, ele é importante para os casos que a camada limite não é laminar e e a geometria não é uma placa plana, então a gente precisa dela para casos mais complexos. Mas para um caso simples, a gente consegue, resolver analiticamente essa solução, a gente vai ver que não é fácil, mesmo para esse caso aqui que é totalmente restritivo, né, uma placa plana. Opa, ficou meio inclinada a minha placa ali. Então uma placa plana aqui, né, horizontal, e aí a gente tem um escoamento atingindo ali a placa plana, né, tá, e aí os perfis de velocidade vão se desenvolver ali, né, tá, e aí a gente tem a camada limite se desenvolvendo também, certo? Bom, é extremamente limitante isso, né, mas a gente vai ver como que mesmo para esse caso a coisa é difícil. Então, é o que a gente falou, né, o aluno do Prant lá, o Blasius, né, em 1908, desenvolveu a solução exata para a camada limite, para um caso muito simples, descrito por e esse caso, né, mesmo simples, a gente precisa descrever um conjunto de equações não lineares, acoplados, né, acoplado à continuidade com as equações de Navier-Stokes para a camada limite, né. Então é um sistema de equações diferenciais parciais, para o perfil de velocidade u e v dentro da camada limite, tá. Então, a gente tem aqui a continuidade Navier-Stokes, e o que que a gente tem em termos de condição de contorno, né? Em y igual a zero, a velocidade u e v é igual a zero, condição de não deslizamento, né? Em y igual a infinito, o uzinho igual ao uzão, né? Então, eu estou considerando aqui, a gente não amarrou a espessura da camada limite a rigor. Isso acontece quando o y igual à espessura da camada limite, a gente não precisa ir até o infinito, né? Porque, claro, no infinito, né, num y muito grandão lá para cima, o uzinho vai ser igual a uzão aqui, né, tá? E o du dy é igual a zero. Essas são as famosas aproximações de camada limite, ou seja, a velocidade u não varia mais com y, tá? Então essas aqui são as aproximações de camada limite que a gente vai aplicar para tentar determinar, para um caso laminar e uma geometria bem simples, como que o ΔX, como que a espessura da camada limite se comporta. Observa que o que a gente quer está dentro do limite da condição de contorno. É esse cara aqui, né? É esse infinito, que na verdade não é infinito. Isso acontece quando a gente está num y igual à espessura ali da camada limite, tá? Na fronteira, né, no limite, na borda da camada limite, tá? Bom, então essa expressão aqui é Navier-Stokes para camada limite bidimensional em regime permanente, incompressível, com gradiente de pressão zero. Então a ideia de Blasius, né, então, que era o aluno do Prant, foi fazer essa transformação aqui. Ó. Qual foi a sacada dele? Né? Ele teve várias, né? Então essa foi uma delas, ele foi testando várias, eu não vou. Normalmente não se mostra que deu errado, né? A gente mostra que deu certo. Então ele quis trazer um sistema de equações diferenciais parciais para um sistema, para um sistema de equações diferenciais ordinárias. Então a gente tem aqui, no lugar do u e do v, ele queria escrever uma função f, e no lugar do x e y, ele queria substituir por uma função n. Então a ideia dele foi fazer isso, né? Uma constante a zero, f de n, mais uma constante a 1, derivada do f de n, mais uma constante a 2, derivada da segunda do f de n, mais uma constante a 3, derivada da terceira, né? Tá? Então ele quis, a ideia dele, né, uma das ideias, ele teve várias, uma das ideias foi fazer essa simplificação aqui para chegar na espessura da camada limite. Tá? Bom, então, para obter a solução da camada limite, ele propôs, né, aí começa todas vamos dizer assim, as sacadas que ele teve. Né? Ele supôs que o perfil de velocidade, uzinho sobre usão, deve ser similar para todos os valores de x, ou seja, eu tenho a menos de um fator multiplicador, né? Essa forma desse perfil de velocidade aqui, claro que eu desenhei errado, porque minha mão não é tão precisa assim, né? A menos de um fator multiplicador, esse perfil de velocidade aqui, ele é igual, e aí é o que está desenhado aqui, só está invertido o eixo, né? Aqui o U tá na ordenada e o Y está na abscissa. Aqui está invertido, né? Tá? Então a ideia dele foi essa, né? Então é como se a gente espelhasse isso daqui, né? Se a gente espelhasse esse cara, a gente teria esse perfil aqui, ó.
Tá? Então a ideia foi que o uzinho sobre o infinito, aí ele adimensionalizou, né? O uzinho sobre o infinito, ou u aqui, né? Pode tirar esse u infinito aqui. Uzinho sobre u, ele é proporcional, né? Ou é similar a y sobre delta, onde o y aqui, né, é a distância, um y qualquer aqui, né, sobre delta, espessura da camada limite, né. Então essa foi uma sacada dele, né, tá? E aí o delta foi escolhido para essa dimensionalização que é da distância com relação à parede, né, quando plotado versus uma distância dimensional da parede. E o delta foi escolhido para essa dimensionalização. Então uzinho sobre u é alguma função de eta, onde o eta aqui é adimensionalizado, né, é o y sobre, então aqui a gente teria, né, o eta não igual, né, mas proporcional. Então a gente teria aqui um eta proporcional a y sobre delta. Então que é esse gráfico aqui, né, representa essa proposta dele, né. Eu tenho, ele achou que existiria uma função gn que seria constante, né, que descreveria a relação entre o zinho e o usão, onde o eta, né, essa função g de eta, é proporcional a uma distância dimensional da parede, né, y sobre delta, e isso seria constante para todo x aqui, né? Tá? E além disso, o Blasius partiu de uma proposta feita por outro pesquisador, do Stokes, né, para o delta. Então já existia preocupação em determinar o delta, então pesquisadores anteriores já vinham tentando chegar nessa solução, né? E aí já existia uma proposta de um fator de proporcionalidade, que o delta é proporcional a μx sobre u. Tá? Então isso não era desenvolvido, mas já havia sendo tentado. Né? Então observa que no final a gente vai ver que de fato o delta é proporcional, a gente vai substituir essa proporcionalidade por um igual, né? E a gente vai ver como que o delta depende, aqui na verdade, a gente poderia botar aqui um delta de x, é proporcional ao ni x sobre u, né? Onde o ni é mi sobre rho, né? Tá? Certo? Então essa foi também uma proposta feita. Então observa, né? São sacadas e propostas juntadas também de outros pesquisadores que já vinham estudando isso também, tá? Bom, aí ele propôs que o eta, essa constante aqui, né, que está adimensionalizando a distância com relação à parede, ele tirou a proporcionalidade e disse assim, não, eu vou usar um eta que é y raiz de u sobre ni x. Então aqui eu estou relacionando com a espessura da camada limite. E o f de eta, né, essa função que ele quer achar aqui, né, tá? Essa função que ele quer achar aqui, ele está relacionando com psi, né, uma função de corrente, sobre raiz quadrada de μx sobre u. Observa que isso são definições prospectivas. Ele foi prospectando, ele foi tentando, né? Foi fazendo diversas tentativas e foi vendo que está dando certo. A gente não vou mostrar aqui todas, né, que deram erradas, a gente mostra que dá certo. E o psi é uma função muito usada lá em cálculo, vocês já devem ter visto isso em algum momento da vida em cálculo, né? É uma função cuja derivada em y é u e a derivada em x é v. O que isso é conveniente, né? Porque se eu pegar uma função que a derivada em y é u e a derivada em x é v, né? Mas aqui é negativo, isso respeita a continuidade. Du dx mais dv dy é zero, certo? Essa função aqui, né? Se eu pegar ela, derivar com relação a y e derivar ela com relação a x, né? O que eu estou fazendo aqui? Olha só. Du d de dy, é isso aqui, ó. D de dy, né? De v, quem que é o v? É menos d psi dx, tá? Mais d de dx, quem é psi ali, né? Do u, né? Quem é o u? D psi dy, tá? Se eu jogar essa definição de u e v aqui, né, que foi feito para chegar no psi, nessa função de corrente, a gente fica aqui menos d
dy dψ dx mais d dx dψ dy. Então a gente pode trocar a ordem das derivadas aqui, né? E isso daqui vai ser igual a zero. Então essa expressão aqui respeita a continuidade. Então é bem conveniente, né? A gente está definindo uma função de corrente que ela engloba, né? Ela codifica a informação da velocidade u e da velocidade v, que já respeita a equação da continuidade. Então aqui a gente tem uma prospecção do Blasius lá, né? Para o eta, relacionado com delta, lá, com a espessura da camada limite, e para o f de eta, que está relacionado com a função com u e v. Tá? Então aqui a gente já começa a ver que a gente está realmente reduzindo, né? Englobando y e x dentro de eta, englobando u e v dentro de f de eta. Então a gente já está reduzindo aqui o número de variáveis, né? Da equação diferencial parcial, com argumentos que o Blasius foi obtendo, e depois a gente vai confirmar que isso é válido, né? Para mostrar que isso foi válido, foi medido isso, né? Foi confirmado em laboratório, né? Bom, aí o que a gente precisa para trazer de x e y para eta? A gente precisa escrever todos os termos que estão escritos em função de psi e de eta, né? Em função das equações que a gente tem de Navier-Stokes. Então, olha só, o U, ele está aqui. Quem é o U? É dψ dy. Então, a gente precisa escrever o U em função do f do eta. Aí a gente vai lá e deriva o dψ d eta, né? Então, aplicando a regra da cadeia, dψ d eta, d eta dy, né? Porque o psi aqui, ele depende de y também, né? Ele depende do eta e do y, tá? Certo? Então, a gente tem que aplicar a regra da cadeia. O dψ d eta é só pegar aqui, ó, o psi aqui, ó, e derivá-lo, né? Dψ d eta, com relação ao eta aqui, né? Então fica aqui, ó, df d eta, né? A derivada desse cara com relação a eta, e esse cara aqui é constante, ele não depende do eta, então ele está fora da derivada. Vezes o d eta dy, que é pegar esse cara aqui, derivar com relação a y, sobra a raiz quadrada de u ni x. Tá aqui, ó, raiz quadrada de u ni x, tá? Então o u, que é o dψ dy, se torna o df dn, tá? Df d eta, né, na verdade. E o v, que é o menos dψ dx, lembra que isso foram definições prospectivas, né? É fazer a mesma coisa, derivar esse cara, o psi aqui, com relação a x, né? Então, aplicar a regra da cadeia também. Chega aqui. E aí a gente precisa do du dx. A gente precisa não só do u, né, como a gente observa aqui na Navier-Stokes, a gente precisa do du dx. A gente vem aqui e deriva esse cara com relação a x. E aí o du dx, né, seria o u, seria pegar esse cara aqui e derivar o ddn, né, com relação a x. Então é d dx do df d eta dn. Tá? Então é simplesmente derivados aqui, né, aplicando regras da cadeia. Então a gente fica com u sobre 2x, né, eta d2f d eta 2, né? Tá? Porque a gente tem aqui um d eta dx aqui, né? Tem que derivar esse cara com relação a x, né? E o df d eta, a gente tem que derivar esse cara aqui também com relação a eta, né? Tá? Então, fazendo todas essas derivadas, a gente chega e substituindo, né? Depois que a gente faz todas essas transformações aqui, a gente substitui o u aqui, o v aqui, o du dx substitui aqui, né? E o du dy substitui aqui, e o d2u dy2 substitui aqui. Então a gente tem as equações de Navier-Stokes, escrito não mais em função do u, v, x, y, mas escrito agora em função de eta e de f, tá? Que é isso que a gente queria, né? Escrever em função de essa foi a proposta lá do Blasius, né? Escrever em função do f e do eta. Então, fazendo isso, ele chegou nessa solução aqui, ó. Ele conseguiu, né, trazendo x e y para eta, ele degradou uma EDP em uma EDO, uma equação diferencial parcial, que é o que ele partiu ali, né? Lembra que ele partiu dessa equação diferencial parcial aqui, que são as equações de Navier-Stokes para a camada limite, né? Navier-Stokes e continuidade para a camada limite, e aí ele chegou nessa forma aqui, que não depende mais de u, v, nem de x e y, depende do f e do eta, tá? Então, derivada terceira de f
mais f derivada segunda de f é igual a zero. Com as condições de contorno, dadas da mesma maneira que a gente viu anteriormente aqui, né? As condições de contorno para a camada limite, agora escritas em função também do eta e do f, tá? Certo? Então, por exemplo, aqui, ó, só dar um exemplo aqui dessa condição de contorno aqui, né? Para o eta igual a infinito, né? O df dn igual a 1. Por quê? Olha só, o df dn aqui é o zinho sobre o zão. Então, para o eta pro eta muito grande, né, que está relacionado com y aqui, né, que seria um y muito grande, a gente teria o uzinho igual ao zão aqui. Então, df de eta igual a 1. Aqui, ó. Tá? O df de eta é o uzinho sobre o zão, mas fora da camada limite, né? O uzinho, um eta muito grande, seria um y muito grande também. E aí, aqui fora da camada limite, uzinho igual ao uzão, então df de eta igual a 1. Tá? Então, por isso que para eta igual a infinito, df de eta igual a 1. Tá? Mesmo assim, olha só, a gente está analisando uma situação simples, que é o que a gente quer saber a espessura da camada limite sobre uma placa plana para o escoamento laminar. Já é uma condição bem simples. Já não foi fácil, né? A demonstração disso aqui já parece complicado aqui do jeito que eu fiz, e ela é bem mais, né? Aqui já está simplificando um monte de coisa. A gente chegou nesse sistema de equação diferencial ordinária. Ainda assim, esse sistema não permite uma solução analítica. Ainda assim, a gente tem, hoje em dia, até talvez permitiria, não fechada, né? Mas a gente teria soluções numéricas. Você poderia chegar lá no matemática da vida, joga esse sistema de equação que ele vai resolver, mas em 1904 não existia matemática, não existia MATLAB, e o cara tinha que resolver isso no braço. Então, ele tinha que resolver isso por métodos numéricos, e ele foi lá e fez isso, ele tabelou a solução. Ó. Ele foi calculando vários etas aqui, a função do eta, a derivada, né, que é o zinho sobre o zão, que a gente viu aqui atrás, né? A derivada de f de eta é o zinho sobre o zão. Né? Então ele foi calculando esses caras, essa função aqui, né, numericamente, e a derivada terceira, desculpa, a derivada segunda. Tá? Então essa é a fórmula, é uma aproximação, sei lá, por diferenças finitas, ou seja lá qual a aproximação que é, desse sistema de equação aqui, dessas equações diferenciais ordinárias aqui, sujeitas a essa condição de contorno. E esse aí é o Blasius, né? Esse é o cara que desenvolveu isso. Bom, aí, o que isso ajuda na nossa vida? Né? O que isso simplifica? Para o y igual a delta, né, para o y na borda da camada limite, o zinho sobre o zão igual a 0,99. Mas da tabela anterior, a gente viu que o zinho sobre o zão, que é o f' aqui, ó, que ele veio dessa derivada aqui, né? Ele veio dessa derivada aqui, ó, do u a del psi dy, né, que a gente fez essa proposição para o u e para o v, né? E aí, fazendo a derivada, aplicando a regra da cadeia, a gente chegou que o uzinho é o zão df dn. Então, a derivada de f com relação a n é o zinho sobre o zão. Tá? Então, se a gente quiser saber onde está o zinho sobre o zão igual a 0,99, que é a espessura da camada limite, a gente tem que olhar aqui, onde o f' aqui, né, é 0,99. Nesse ponto aqui, a gente está na borda da camada limite. Então, das variáveis prospectadas, né, o eta é y, u sobre ni x. Então, para o eta igual a 5, né, aqui, ó, observa, ó, quando o uzinho sobre o zão, que é o f' é 0,99, o eta é igual a 5. Por isso que está marcada essa linha da tabela aqui. Tá? Então, das variáveis prospectadas, ele pode dizer que quando o eta é igual a 5, a gente tem o y igual a sigma, né, a espessura da camada limite, u ni x. Ou 5 igual a sigma, delta, desculpa, né, sigma não, é delta, né, que é o limite, é a borda da camada limite. Aí multiplicando em cima e embaixo por x ao quadrado, só para aparecer um Reynolds aqui, né, o x ao quadrado sobre ni x, x ao quadrado. Então a gente reescreve isso como 5 raiz quadrada de ux sobre ni sobre x. Então, a espessura da camada limite é 5x sobre raiz quadrada de ux sobre ni, que é o Reynolds. Né? Então, daí que sai
Daí que saiu, né, que o delta, né, o delta de x aqui, né, delta de x é 5x sobre reino de x. E a tensão de cisalhamento na parede é μ du dy e y igual a zero, mas a gente calculou esse cara, a gente calculou du dy, né? Aqui, ó, du dy está calculado aqui, né? Tá? Certo? É pegar o u e derivar com relação a y, né? Pegar esse cara aqui, né? O u df dn e derivar com relação a y, tá? Então ele também está tabelado ali, né? Então ele também é o u, né? Du dy é u, raiz quadrada de u x, d2f, df, derivada segunda de f, tá? Então, substituindo esse cara aqui, né? A gente fica que mi du dy é mi u raiz de u sobre mi x, derivada segunda e eta igual a zero. Que é a derivada segunda de f, né? Aqui, ó, em eta igual a zero. 0,3321, está tabelado lá da solução numérica. Então, eu substitui aqui, ó, 0,3321, tá? Então, o escoamento exerce uma força na placa e essa força pode ser calculada por essa tensão de cisalhamento, né? Tá? Então, está aqui, né? 0,332 U raiz quadrada de ρ mi U sobre x. Ou, fazendo a mesma jogada algébrica que a gente fez anteriormente, né? 0,332 ρ U ao quadrado sobre reino de x, a tensão de cisalhamento na parede, tá? Então, a gente viu que a camada limite aumenta com x a raiz quadrada de x e a tensão de cisalhamento com 1 sobre raiz quadrada de x, tá? Que esse reino de x aqui tem uma raiz quadrada de x ali dentro, certo? Bom, vamos dar uma paradinha aí de 10 minutos, já está quase acabando, mas só para não estender muito a aula. Alguém tem alguma dúvida aí?